Olá, seja muito bem-vindo à Sociedade Brasileira de Coaching e Inteligência Emocional. E nós vamos falar hoje de um tema muito especial, mas antes eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse daquilo que você está fazendo hoje, para o pessoal já saber e já te conhecer. Bom, sou psicóloga, sou formada há 8 anos e recentemente eu estou trabalhando muito com o público de relacionamento, que é uma demanda que vem chegando cada vez mais no consultório e a gente vê a necessidade, né, de falar sobre relacionamentos saudáveis, de explicar o que que são os relacionamentos abusivos e assim a gente ajudar várias pessoas. Maravilha, esse tema é muito legal e tem sido, digamos assim, o responsável pela destruição psicológica de muitas pessoas. E nós queremos trazer hoje, claro, o tema relacionamento e o que faz com que os relacionamentos possam dar certo. E nós sabemos que não existe uma fórmula mágica, não existe um método, porque cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem o seu perfil, mas às vezes olhar para aquilo que está dando errado pode trazer uma visão diferente e também uma forma de você se comportar diferente nos relacionamentos. Então nós vamos falar assim hoje sobre relacionamentos tóxicos, sobre narcisismo, vamos falar sobre as principais dores que envolvem os relacionamentos, que é o tema que a Liza fala muito bem lá no Instagram, e o público que ela atende consegue compreender os caminhos para melhorar isso e encontrar uma vida feliz, a possibilidade de ser feliz nos relacionamentos, né, Liza? Sim. Nossa, eu acho que você resumiu muito bem quando você disse, né, que não tem receita certa para relacionamento, não existe um passo a passo. E hoje eu vejo muitas pessoas querendo vender um passo a passo para o relacionamento ideal, né? E às vezes a gente nem sabe o que que a gente está buscando, qual o relacionamento que a gente quer. Mas quando a gente tem a clareza do que a gente não quer para nossa vida, do que a a gente não aceita migalha emocional, isso já é meio caminho andado. É verdade, isso é aquilo que a gente fala do pilar emocional pessoal, né? O pilar que precisa estar bem estruturado nos relacionamentos, porque às vezes a pessoa não está bem no seu pilar emocional pessoal e ela vai buscar essas demandas, esses vazios, essas faltas que ela tem no relacionamento, na outra pessoa e acaba encontrando lá também alguns problemas, também alguns vazios, também algumas demandas e aí junta tudo isso e aí começam os problemas. Então é Sim. legal, porque ser humano é isso, a gente tem que se descobrir, se encontrar, e a gente vai falar sobre isso hoje. Você Bom, tocou num ponto muito importante e eu vou dar até um exemplo pessoal da minha vida, que recentemente eu saí de um casamento, não dei tempo para curar as minhas feridas emocionais e emendei um relacionamento no outro. E aí, como eu estava muito ferida, não olhei para mim mesma, eu busquei no outro aquilo que me faltava. E eu acabei me tornando talvez a pessoa destrutiva dessa nova relação, né? Porque eu não tive essa pausa de olhar para mim, curar as minhas feridas, me entender e já fui para outro relacionamento. Eu vejo que muita gente faz isso, é por isso que hoje eu abordo tanto esse tema nas minhas redes sociais, né? Não sai de um relacionamento, sendo bom ou ruim, e emende em outro relacionamento. Se dê um tempo, olhe para suas feridas, veja o que que aconteceu, aonde foi que deu errado, né? Pontue, se cure, procure se entender, para aí sim você ir para outro relacionamento. o quanto é importante a gente se debruçar sobre as nossas dores, né? Porque é comum que as pessoas se afastem da sua dor e busquem até uma espécie de anestesia, porque enfrentar a dor, olhar para o nosso sofrimento, é algo que nós não aprendemos com a vida. Pelo contrário, a gente aprendeu a fugir do sofrimento. Só que os maiores aprendizados que a gente consegue ter com a nossa própria matéria-prima de dor, né, de sofrimento, é justamente quando nós olhamos para tudo isso e conseguimos aceitar o quão também nós somos, às vezes, limitados, o quão nós somos, digamos assim, pessoas que erram também no relacionamento. Uhum. E também olhando para isso, conseguimos entender que a outra pessoa trouxe também aquela bagagem dela e cometeu muitos erros com a gente e tudo. Conseguimos reumanizar a pessoa, que é um passo importante para poder perdoar e ressignificar a situação,
né? Então, quando você fala isso, que você viveu isso e precisou passar por uma experiência, né, que te trouxe mais dor Uhum. até, e de repente para olhar tudo isso e percebe que é a matéria-prima onde você tira o melhor aprendizado, onde você consegue olhar para o futuro e perceber, não quero mais passar por isso, não quero mais repetir esses erros. Foi isso? Exatamente isso que você falou. Esse último término meu de namoro foi o mais rico que eu já tive na minha vida. Pode soar até contraditório, né? Porque eu sofri bastante, era uma pessoa que foi muito boa comigo. Os dois chegaram à conclusão de que não estava dando certo, e eu tirei um tempo para sofrer, para abraçar as minhas emoções. E foi só quando eu entendi que eu precisava entender as minhas emoções, gerenciar as minhas emoções, saber lidar com elas, que eu consegui superar o término. Quando a gente fala de inteligência emocional, nós vamos entender que a inteligência emocional ela tem três pilares importantes: o pilar pessoal, o pilar social e o pilar espiritual. São três pilares que mantêm o ser humano em uma base forte, emocional. E o que, que acontece? O que a gente já havia dito antes, né? Às vezes as pessoas não conhecem a si mesmas e buscam atender suas necessidades emocionais na outra pessoa. E quando você não conhece a si mesmo, quando você não tem uma autoestima forte, quando você não conhece seus valores, é comum que você entre também em um território desconhecido oferecendo coisas que nem você sabe muito bem o que é. Então você entrega demais, você espera demais, você busca coisas que às vezes a pessoa nem tem para te entregar. E o pior, não sabe receber o amor que a pessoa está disposta a te dar. Não é isso, Liza? Exatamente. Eu lembro que no meu antigo, no casamento, né, não tinha diálogo. Eu aprendi a me calar, porque se eu falasse, poderia ser que começaria uma confusão, uma gritaria. Então eu aprendi a me calar. Eu estava sempre pisando em ovos. E aí eu encontrei uma pessoa super bacana que era o oposto, que chegava lá, Isa, vamos conversar sobre isso? E assim, a diferença, né, de você ver um relacionamento saudável e um relacionamento que não é saudável. No relacionamento saudável, o casal junto, eles tentam achar a solução do problema. O meu ex-namorado, por exemplo, ele já chegava para mim e falava: Olha, essa situação está acontecendo. Eu acho que a gente poderia fazer isso, isso, isso e aquilo. Ele já apresentava até soluções. Não era uma briga, não era um contra o outro. Eram duas pessoas juntas tentando resolver um problema para melhorar o relacionamento. E eu, como estava muito ferida, eu não sabia receber aquilo, porque eu não sabia mais como conversar com outra pessoa. Eu não sabia ter conversas difíceis. Então, ou eu me calava, me esquivava, ou eu fazia o pior de tudo, que eu me comportava igual uma criança birrenta, né? Eu respondia com ironia, com sarcasmo. E aí é exatamente isso que você falou. Então, eu tive 7 namoros antes de casar, né? Passei por 7, eu queria sempre namorar. E só que os namoros não davam certo e começava muito bem, era super animado, né? Aquela coisa de entregar o meu máximo, querer surpreender, enfim. Só que isso depois ficava insustentável, né? Uhum. E ia perdendo performance, energia, ia caindo. Aí começava a falar menos com a pessoa, daqui a pouco desaparecia por uma semana. Eu fazia isso, sabia? Que eu aprontava 10. 7 namoros. Aí, quando foi o sétimo, né? O último, antes da Karen, né? Que é a minha esposa hoje, eu tomei uma decisão de que eu não ia mais namorar. Eu precisava, fui conversar com o diretor espiritual, meu, diretor espiritual. Falei pra ele assim, ele era padre, né? Eu falei pra ele, padre, será que Deus não tem um chamado pra mim porque eu não dou certo com ninguém, né? Eu fui questionar ele. Será que Deus não tem um chamado para eu ser um religioso, um padre, assim como o senhor? Porque não pode um negócio desse. Eu não dou certo com ninguém. As pessoas, não sei, eu não encontrei a pessoa certa. Essa era a visão. Eu não encontrei a pessoa certa para me fazer feliz, para que eu possa ser feliz e tal.
E aí o padre me sugeriu, olha, eu acho que você está precisando fazer um caminho para dentro de si mesmo. Um caminho interior para você descobrir quem é você, né? Para que você possa se amar de verdade e que você possa, se amando de verdade, encontrar alguém para amar. E foi exatamente o que eu decidi fazer. Só que ele me lançou um desafio na época. Ele disse assim: você não vai poder beijar ninguém, você não vai poder andar de mão dada, não vai poder conhecer ninguém, conhecer pessoas, mas não para namorar. Você vai ter que ficar um período longo de abstinência, né? Aham, Em outras palavras, ele queria dizer assim: ó, você não vai se intoxicar em novos relacionamentos por um período de um ano. Né? Pensa no tamanho do desafio, né? aham. Pra uma pessoa que saiu de 7 namoros. É. E era curto o espaço de tempo. Eu saía de um, entrava em outro, saía de um, entrava em outro. Era 2, 3, 4 meses, eu já estava namorando com outra pessoa. Né? E aí eu percebi o que nesse período? Que realmente eu não sabia nada sobre mim. Não sabia. E que eu era uma pessoa cheia de feridas emocionais. Eu tinha os meus afetos feridos. E isso eu levava para os relacionamentos. E eu também depositava expectativas de que a pessoa com quem eu estava deveria me fazer feliz. E aí a gente para e pensa hoje, né, Lais? Eu vejo lá no teu Instagram, quanto você fala com esse público, quantas pessoas estão buscando um relacionamento hoje, buscando alguém para que esse alguém faça você feliz. Sim. Né? Esses dias eu até recebi na caixinha de pergunta, né? Como que você fica bem solteira? Aí eu até respondi, comecei a ficar bem solteira quando eu entendi que a felicidade tá em mim, não tá no outro. É muito pesado também eu depositar no outro a responsabilidade de me fazer feliz. Se nem eu consigo ser feliz, como é que o outro vai me fazer feliz, né? Eu acredito muito que a gente transborda aquilo que a gente tem em excesso dentro da gente. Se a gente não tá feliz, não vai ser o outro que vai deixar a gente feliz. É uma responsabilidade muito grande que a gente tira da gente e joga em outra pessoa. Então, assim, para dar certo hoje em dia em relacionamentos, você tem que aprender a se amar, se cuidar, ser feliz sozinho, né? Se dar esse tempo, curar as suas feridas, enxergar o seu caos emocional, né? A sua criança Sim. ferida, para aí sim você estar pronto para entrar em outro relacionamento. É autonomia emocional. Né? É muito bonitinho quando a gente vê nos casamentos o celebrante lá, o padre, o pastor, dizendo assim: a partir de hoje você tem a missão de fazê-la feliz. É, religiosamente bonito isso, né? Politicamente correto. E aí olha para ela e diz: e você agora, a tua missão é fazê-lo feliz. E ao mesmo tempo dá uma dor no coração quando a gente escuta isso, porque pessoas felizes fazem ambientes se tornarem felizes. Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. E veja que a lógica funciona o inverso. Pessoas feridas e frustradas tornam ambientes infelizes e frustrados. E tornam pessoas que fazem parte daquele ambiente também pessoas infelizes e frustradas. E isso é pesado, a gente falar sobre isso é um tema pesado, é um tema complicado, porque nós estamos vivendo um momento onde tudo ofende, tudo fere, tudo. Uhum. Mas a verdade precisa ser dita. Né? Se a gente não cuidar do principal, quando o relacionamento acaba, quando o amor vai embora, o que sobra? É, sobre aquele vazio existencial, né? Que você depositou no outro todo o pilar da sua felicidade, da sua vida, a responsabilidade da sua vida ir para frente. Então, assim, quando o outro vai embora, sobra um vazio. E hoje em dia é um assunto muito frágil também, porque as pessoas não querem vivenciar as emoções, né? Quando a gente está triste, parece que nos foi ensinado que sentir tristeza é errado. Então, eu não quero ficar triste. Então, é outra demanda que chega muito para a psicologia é não quero ficar triste. Terminei o namoro, mas não quero ficar triste, não quero sentir dor, não quero sofrer. Eu falo, ó, milagre ainda não tô conseguindo fazer, não, porque você precisa passar pelas emoções. E é É. engraçado, né, Dionísio, que a gente não nos foi ensinado a gerenciar as nossas emoções, né? Não foi, não foi. Nós não passamos por essa.
essa escola, né? Mas sobra você, quando o amor vai embora, quando a outra pessoa vai embora, fica tudo que você tem. Ou seja, é você, mas o sentimento é que não sobrou nada, Uhum, muitas vezes, né? E às vezes é um sentimento de alívio, depende da situação. uhum, Mas a grande verdade é que, de novo, você ficou com a pessoa mais importante da sua vida. Ou pelo exatamente. menos que deveria ser a pessoa mais importante da sua vida. Eu estava escutando outro dia um podcast com o Rafinha Bastos. E no podcast ele disse o seguinte: a minha ex-mulher tinha uma felicidade insuportável. Era, antes de casar comigo, feliz. Durante o tempo em que estivemos casados, ela era muito feliz. E eu levei um pé na bunda e ela continuou sendo uma mulher feliz. Ele queria entender como que pode uma coisa dessa, né? Mas a verdade toda que ele compreendeu nisso tudo é que ela continuou sempre firme no principal pilar, que é o pilar pessoal. Uhum. E ela não teve briga, ele falou assim, não teve briga, não teve nada, simplesmente, cara, segue teu caminho aí que eu vou seguir o meu, não tá dando, né? Quem sofreu foi ele Aham. na relação. Ela seguiu o caminho dela, tá feliz, casou de novo, ou seja, seguiu o baile, mas veja como isso é importante, uma pessoa estar inteira em um relacionamento. Não é verdade, Lais? As pessoas estão sofrendo porque elas entram pela metade ou entram meio capenga nos relacionamentos. E aí quer que o outro seja o suporte. A coisa que me dói no ouvido, assim, Liza, é alguém chegar e dizer assim: você é o ar que eu respiro, por exemplo. Isso me incomoda um pouco, sabe? É, minha vida. É meu tudo, meu pilar. Nossa, eu fico pensando assim, gente do céu, eu já tô vendo esse pilar ruim. E Aham. assim, nada contra quem é romântico, nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo do que nós estamos falando aqui. Mas há às vezes, um peso em jogar sobre o outro uma pressão emocional de que o meu bem-estar está vinculado a você acertar, Liza. E um dos pilares, né, da inteligência emocional é a autorresponsabilidade. É uma coisa que hoje em dia eu vejo que pouco se fala. A gente deveria falar mais de autorresponsabilidade. Porque é muito fácil você culpar os outros, tirar a responsabilidade de si. E se seu casamento deu errado é porque provavelmente o seu marido é narcisista, que é outra palavra que está na moda, que a gente tem que tomar cuidado, Meu Deus. porque eu vejo muita gente diagnosticando relacionamentos com, ah, não, meu ex-marido era narcisista. Tá, ele tem laudo? Não, pelas características eu sei. As pessoas É, estão se autodiagnosticando com diagnósticos sérios, porque o relacionamento narcisista é algo muito sério de se falar, né? É um transtorno de personalidade. é verdade, tá na moda, virou até música, né? Virou. Virou música. E, claro, agora as pessoas estão olhando para isso também. Tem Uhum. esse fator que é importante, porque antes quase não se falava nisso. Então as pessoas viviam num relacionamento tóxico, narcisista, e, e não sabiam o que era isso. Pensavam que a pessoa era ruim, ou simplesmente achavam que poderia até ser normal, algo assim. Mas hoje se tornou um tema que tem ganhado destaque em todos os lugares e tem também se tornado, por isso, o fato das pessoas se libertarem disso, se Aham. libertarem desses relacionamentos, né? E como é difícil sair de um relacionamento narcisista. Porque o narcisista, ele é uma pessoa extremamente educada, ele é extremamente perfeito até demais, sabe? E ele é muito inteligente. Se ele tá aqui conversando com você e ele percebeu que você gosta de viajar, no outro final de semana você pode ter certeza que ele já planejou a viagem dos sonhos. E aí a gente fica preso nessa fase da lua de mel que a gente chama, né? Isso que você está relatando é no início do No relacionamento? início No do. início. Aham. Fase lua de mel. A fase da lua de mel. E aí, e não só em relacionamentos narcisistas, né? Relacionamentos abusivos também acontece muito isso. Muita gente me pergunta, como que eu sei se o cara é abusivo ou não? No começo é muito difícil de saber, porque ninguém começa um relacionamento já te dando um tapa. Não. Todo começo de relacionamento é muito bonitinho, a gente Uhum. quer agradar o outro, a gente é educada, a gente se esforça para estar com o outro. Então é muito difícil. E quando a gente tá
conhecendo outra pessoa, que a gente cria expectativa, né? A gente ignora vários sinais que estão ali meio camuflados, assim, são bem sutis, mas a gente acaba ignorando porque eles são pessoas inteligentes, eles querem conquistar você. Sim, no começo, né, até quem não é narcisista está Uhum, buscando a aceitação plena, está buscando não errar, está uhum. buscando o espaço da conquista, da aprovação. O narcisista faz isso muito bem, né, mas todo relacionamento tem essa fase. Então, a fase da lua de mel, com a inteligência de um narcisista, ele consegue perceber tuas vulnerabilidades Sim, já, teus gostos, tuas necessidades, e aí ele usa isso a favor dele. sim, sim, para tudo. Porque ele consegue perceber tanto o que que você gosta, tanto qual é o seu ponto fraco. E aí, quando chega na fase de tensão, ele vai justamente usar os seus pontos fracos, que é normal no relacionamento, você compartilhar das suas vulnerabilidades, né, com o seu cônjuge, ele vai usar aquilo ali contra você. Ele vai fazer você se sentir mal por ser você. Ele vai te humilhar, te diminuir, né? E assim faz parte, né, do ciclo também, uma das fases do ciclo do narcisismo. O narcisista, ele é sempre o mais inteligente no relacionamento, o que não erra, Uhum, o que está melhor e o que precisa trazer vulnerabilidade para o seu parceiro para que ele se sinta mal. É exato. basicamente isso? Exatamente. Você que está em um relacionamento que está sentindo isso, esses são sinais importantes para que você consiga não diagnosticar, mas entender que pode estar em uma relação com o narcisista. É. Agora, se eu sou um narcisista, Liza, vamos lá. O Vamos. narcisista ele tem consciência de que ele é um narcisista ou não? Muitos não têm. Muitos não têm, tá? Poucos têm essa noção de que são narcisistas. Porque, como é um transtorno de personalidade, é da personalidade dele. Ele já se sente assim desde a vida inteira, né? Ele sempre tem que ser o melhor da turma, ele é sempre o que tem o melhor emprego, ele é sempre o mais inteligente da galera, ele sempre é o que a namorada, ele também escolhe a parceira, assim. Aqui a gente está falando, né, no gênero masculino, mas existem mulheres narcisistas também, né? Mas ele é sempre a que escolhe, o que escolhe, né? A melhor namorada, a namorada mais inteligente. Tudo dele é o melhor, né? Então, assim, ele não tem essa consciência dessa mania de grandeza, de ser superior. É algo que é intrínseco a ele. E aí o ambiente, né, o relacionamento fica altamente tóxico. Porque se ele começa com uma fase de lua de mel, descobrindo teus gostos, atendendo tuas necessidades, massageando teu ego, qual seria uma próxima fase aí? A próxima fase é a fase da tensão. Que aí na fase da tensão já é onde você começa a pisar mais em ovos, que você já percebe que o outro é educado com os outros, mas dentro de casa não é mais tão educado, onde ele já começa a jogar com o seu psicológico. Essa seria a fase da tensão, né? Hum. Uma fase que ela vem antes da explosão mesmo. Você já consegue sentir um ambiente, né? Energia mais densa, assim, no ar. A percepção da pessoa começa a ficar, opa, Acho ué, que ele não é tão perfeito assim. uhum, legal, legal. Isso é muito por. Ó, a pergunta é, que a gente faz, né, pra gente mesmo. Eu acho que ele não é tão perfeito assim, hein? Pois é. Isso é um sinal de alerta, tá? Se o seu namorado tá muito perfeito no começo do relacionamento, se tá tudo muito bom pra ser verdade, ele não tem nenhum defeito, acenda uma luzinha aí. Começa a procurar. É, porque todo mundo tem defeitos, né? Mas o narcisista, ele consegue esconder os defeitos dele. E você fica até, nossa, esse homem é bom demais pra mim. Hum, E como ele é muito perfeito, não só dentro de casa, mas também em ambientes sociais, se eu virar para uma amiga minha na fase de tensão e falar, amiga, eu acho que ele não é tão perfeito assim, não. Provavelmente a minha amiga vai falar, não, você tá doido? O Dionísio, ele é ótimo, ele é super gente boa, ele nunca faria isso deve ser coisa da sua cabeça. Porque o narcisista, ele consegue ser o melhor em tudo, em todos os ambientes. e consegue influenciar o pessoal que está à volta dele para servi-lo.
digamos Uhum. assim, né? E defendê-lo, inclusive. Sim, sim. É. E, e quando a gente fala de relações tóxicas, nós sabemos que emoções são, são químicas, né? Emoções, elas são reações químicas do nosso cérebro, desenvolvendo em nós reações também, comportamentos e tudo mais. E nós vemos nos relacionamentos um ambiente onde as nossas emoções elas são quase que a todo momento alteradas ou afetadas, né? Gatilhos disparados, enfim. As relações, né? O namoro, o casamento, afetam demais, mexem demais com as nossas emoções. E quando a gente fala de relacionamento tóxico, como é que alguém pode sentir ou perceber, Liza, que o seu relacionamento está com uma alta toxicidade e que pode afetar o psicológico, tudo? Então, no relacionamento, ele é para somar. O relacionamento vai passar por todas essas fases que você falou, né? Porque é do ser humano essa oscilação de humor. E principalmente nós que somos mulheres, uma vez por mês, a gente oscila um pouco mais que É, vocês. Então é normal. E é normal em relacionamentos saudáveis ceder, um cede, o outro cede. Um dia você tá de mau humor, um dia eu vou entender que você tá de mau humor e tá tudo bem. Agora, em relacionamentos tóxicos, você é a pessoa que tá sempre me diminuindo, me puxando para baixo. Eu sou sempre a pessoa que tem que ser mais empática, que tem que ceder mais. Então, assim, a gente faz o conceito de relacionamento tóxico é quando o relacionamento não tá te fazendo bem. Porque relacionamento é para somar na nossa vida, é pra gente se sentir melhor. Se o seu relacionamento tá fazendo você se sentir pior, tá te deixando mais triste, né, com mais carga emocional para você lidar, então você tá num relacionamento tóxico. isso é uma coisa super importante que você acabou de falar, porque assim, a gente se une às pessoas, claro, para viver uma vida legal. E isso é totalmente possível, né? Quero falar para você que talvez está assistindo aqui o podcast, que está vivendo um momento delicado no seu relacionamento e que às vezes pensa assim, ele precisa mudar. Ou então, né, você que é homem, pensa, ela precisa mudar para que eu fique bem. Não espere isso acontecer, porque a probabilidade disso nunca acontecer é muito grande. Não espere isso acontecer. Quando a gente percebe que o relacionamento está muito tóxico, é porque as nossas feridas estão muito aparentes. As minhas feridas, as suas feridas estão muito aparentes. E aí, dentro desse relacionamento, quando as feridas estão muito abertas, muito aparentes, às vezes a forma como o outro comunica é suficiente para que eu me sinta ofendido, Sim. humilhado, injustiçado. E às vezes isso não tem nada a ver com aquilo que a pessoa disse naquele momento. Isso tem a ver com a tua história de vida. Isso tem a ver com aquilo que você vem carregando há muitos anos, há muito tempo, às vezes desde a tua infância, às vezes não, com certeza, desde a tua infância. E aí, você chega num relacionamento, você projeta tudo isso, e claro, nós queremos ser bem tratados nos relacionamentos. Eu quero ser amado, eu quero ser compreendido, eu quero ser abraçado, beijado, tocado, quero fazer a mesma coisa. Porém, ali nós temos uma pessoa que também tem feridas abertas, também tem, sente raiva, sente medo, sente tristeza, sente alegria, sente tudo. Uhum. E às vezes essa pessoa diz algo para você que pode sim ferir você, pode sim tocar nas feridas abertas, e isso dispara um batalhão de gatilhos que deixa o ambiente, e você, né, o ambiente que é você, tóxico demais. E aí você vai ficar triste. Aí você vai ficar abalado. Aí você vai se sentir injustiçado então nesse relacionamento e vai começar a querer vingança. Vai começar a querer dar o troco. Vai começar a querer responder com a mesma Aham. moeda, né? Eu preciso me defender atacando. E aí você entendeu agora o que é um relacionamento tóxico, Sim. né? É um tocando na ferida do outro e, e ninguém ali percebendo que precisa buscar se tratar. Sim. Não é verdade, Laís? Verdade. Verdade. E isso aconteceu muito com o meu antigo relacionamento, né? Eu vim de um relacionamento cheio de feridas.
Dei a sorte de encontrar um cara muito bacana, né, meu ex-namorado. Só que como eu estava muito ferida, tudo que ele me trazia, que ele me apresentava, eu me colocava no lugar de vítima. Eu era sempre a vítima, porque eu consegui, no meio do meu caos emocional, tirar um ganho secundário em ser a vítima. Porque a vítima não precisa assumir a Uau. autorresponsabilidade, né? Coitadinha de mim, eu acabei de sair de um relacionamento ruim. Então, eu passava a responsabilidade para o outro. Então eu acabei me tornando a parte destrutiva do relacionamento. E é por isso que eu digo, né, que esse último término foi o que mais me fez crescer. Eu cresci muito com o final desse relacionamento. Então, assim, você que está passando por um término, tire um tempo para você, porque pode ser a melhor coisa da sua vida, porque você vai se conhecer de um jeito que você nunca antes se conheceu, que foi o que aconteceu comigo. Eu precisei vivenciar, né, perder um namorado bacana ali, né, que estava tentando me ajudar, para conseguir olhar para mim, para conseguir um tempo e olhar para minhas feridas e ver a Laís, a criança, e entender que eu estava no papel de vítima, assim, e que eu estava conseguindo um ganho secundário em ser vítima. Aquilo me paralisou. Mas, assim, eu precisei dar vários passos para trás para hoje eu estar aqui com você, contando a minha história, né, dando vários passos para frente. Mas foi um processo, né? E as pessoas não querem viver o processo. Elas querem entrar no outro relacionamento para serem curadas no outro relacionamento. E a probabilidade disso acontecer é quase zero. Sim. E é claro que às vezes a gente encontra pessoas, como a história do Rafinha que eu falei aqui, né? Aham. Às vezes a gente encontra pessoas que são felizes naturalmente, que estão ali para viver o melhor da vida delas com a gente, e isso é um milagre acontecer, né? Encontrar Aham. alguém ressignificado, isso pode acontecer com você, viu? Não descarte essa possibilidade. Mas isso é um processo natural. Uhum. E talvez o maior erro que alguém possa cometer em relacionamentos é sair de um relacionamento ferido, como você acaba de falar, que é a tua história, né? Aham. E buscar se curar em outro relacionamento. A probabilidade disso dar certo é muito pequena. É muito pequena. Muito pequena. E aí eu sempre falo, né, que podem acontecer duas situações. Você pode acabar atraindo uma pessoa exatamente igual ao seu ex, que te feriu tanto também, assim como você pode acabar se tornando a parte destrutiva dessa relação, porque você não se curou, você não se deu esse tempo. Exato, você acaba se tornando como aquele que você Uhum. convivia no outro relacionamento. E se tornando aquela pessoa no novo relacionamento. Sim. É isso mesmo. E olha que legal. Voltamos a falar sobre a questão de você buscar o seu tratamento, né? E inúmeras pessoas me procuram, né, nesses quase 20 anos ajudando pessoas. Inúmeras pessoas me procuram dizendo o seguinte: o meu casamento está acabando. Meu casamento está acabando. Me ajuda a resgatar o meu casamento. Ok, vamos lá, vamos entrar com uma estratégia emocional para resgatar seu casamento. Mentoria, vamos lá. Processo de mentoria para resgatar teu casamento. Primeira sessão, ele tem que mudar. O outro precisa mudar. Então ali a gente já precisa desconstruir. Ah, mas quer dizer então que o outro não tem culpa de nada? O outro é que é o coitadinho? O outro, eu é que sou o ruim da história? Não, não é bem isso. Mas a única pessoa que pode mudar a sua vida emocional é você. Porque você é que tem esse poder, né? E deu esse poder para uma outra pessoa. E é por isso que você está sofrendo tanto. Uhum. Quando você entrega o poder das tuas emoções, das tuas decisões, da tua vida, da tua história nas mãos de alguém, essa pessoa fica sobrecarregada e vai fazer bobagem com as tuas emoções, com a tua saúde mental. Então, se não tá legal o teu casamento, se não tá legal o teu relacionamento, não espere a pessoa mudar. Já falei isso, vou falar de novo. Invista em você, vá buscar o teu processo de mudança, teu processo de educação emocional, a tua terapia, para que você consiga se reestruturar emocionalmente e estar inteira no relacionamento. Aí as pessoas falam assim: "Nossa, eu tô fazendo um acompanhamento com você e eu estou percebendo que aquilo que nós estamos aplicando aqui
esse conhecimento que eu estou tendo com a inteligência emocional está causando mudanças no pessoal lá em casa. Energia, né? O pessoal lá em casa está mudando. Os filhos mudaram. Meus filhos estão mais gentis. Meu marido perguntou o que eu estou tomando, que medicamento que eu estou tomando, porque ele percebeu que eu estou diferente. Paramos de brigar. E só o que aconteceu, gente? Ela começou no processo. Ela está fazendo a mentoria ou a terapia e de repente as coisas começam a mudar. Ela tirou aquela preocupação de que o outro precisa mudar e retomou aquilo que você falou agora há pouco, a responsabilidade sobre os seus atos, sobre suas emoções, sobre seus comportamentos, está aprendendo algo novo, está investindo em si e está tudo bem. E se chegar no final desse processo ou dessa terapia, enfim, e a pessoa conseguir estar bem, equilibrada, olha o quanto valeu esse investimento. O Uhum. quanto isso vai somar na vida dela, o quanto isso vai transformar. Eu queria saber, né, como que a inteligência emocional, ela consegue auxiliar nessa cura após o término? E como que alguém consegue se preparar emocionalmente para um novo relacionamento sem carregar os traumas antigos? Certo? Bom, o primeiro ponto é que na inteligência emocional nós entendemos uma das competências, entendemos que é fundamental, que é a competência de enfrentamento desse momento, que é o momento de dor, momento de luto, momento de readaptação, de reaprendizado. Porque imagina, às vezes a pessoa passou ali 5 anos, 10 anos convivendo com alguém, de repente não deu certo, terminou. Normalmente, quando o término acontece, o desgaste emocional ele já extrapolou o limite, né, de todas as. E aí é o momento da pessoa se encontrar sozinha. E se encontrar sozinho, por pior que seja a companhia, por pior que estivesse o relacionamento, se encontrar sozinho não é uma coisa muito, muito legal, né? Não. É, assim, por experiência, né? A gente pode dizer que não é uma coisa muito legal. As pessoas normalmente sofrem bastante. Porque mudou a dinâmica, mudou a rotina, não tem mais a pessoa, não tem mais aquela química, que por pior que seja também, é viciante, né? Um relacionamento tóxico, ele é viciante. E a pessoa agora precisa ter forças para seguir em frente. Então, a primeira competência a se desenvolver e a se trabalhar é a competência do enfrentamento desse novo momento. E não, veja bem que ainda não é um novo ciclo, é um novo momento, porque já houve o rompimento, já houve a separação e o término. Agora é preciso aceitar esse momento. Então, a primeira fase é a aceitação. E depois da aceitação, nós vamos ter que trabalhar a questão de encerrar de fato esse ciclo corretamente. Porque se não encerrar o ciclo, vai levar para o próximo relacionamento todos os problemas. E esse encerramento de ciclo, entre você aceitar e encerrar o ciclo, existe uma coisa chamada luto, que precisa ser vivido. E é um luto de pessoa viva, muitas vezes, né? Porque às vezes a gente fala luto, a pessoa pensa assim, é luto, é gente que morreu, é alguém que morreu. Aham. Não, é o luto da pessoa viva. E às vezes eu vejo que esse luto da pessoa viva, às vezes é mais difícil porque tem gente que não quer aceitar. Porque a pessoa tá ali, você pode ir na casa da pessoa, você pode acessar aquela pessoa, você pode até se humilhar, porque tem muitas pessoas que se humilham, né, para as pessoas voltarem. O luto da pessoa que faleceu de fato, faleceu, faleceu, acabou. Morreu, já era. Agora, o luto da pessoa viva é difícil você enterrar uma pessoa viva. É porque, na verdade, você não vai enterrar ela, né? Você vai abrir o teu Instagram e você vai ver que ela tá festando e às vezes tá sendo mais feliz do que você. E aí? Você Pois entende? é. Ou então você vai abrir o Instagram, vai ver que ela tá numa festa, ela tá com alguém já. Como que você lida com isso? Aí você quer morrer quando você olha isso, se você não tiver bem estruturado emocionalmente. Né? Não sei se já deve ter ouvido coisas Aham. desse tipo no teu consultório, mas eu inúmeras vezes recebi a mensagem de alguém chorando, dizendo: Olha, aquele desgraçado terminou comigo, me largou, a gente brigou. Ou então ela mesma tinha terminado, né? Aham. E agora o Acontece. cara tá vivendo e ela tá chorando em casa. Pô, Acontece, acontece. por quê? Porque não tá sabendo lidar com o término. E não tá sabendo lidar com o término porque continua olhando para o lugar errado. Sim. Continua olhando para o ex.
Agora é ex. Né? Mas será que tudo que ele me disse, aí começa, tudo que eu Aham. fiz por ele, tudo que ele me disse, tudo que a gente viveu, nada disso então importou? Importou naquele momento, só que agora já não é mais. Vocês já terminaram. E o cara tá seguindo a vida dele, ou a mulher tá seguindo a vida dela, a menina lá, e você tá aí sofrendo, olhando para lá. Aham. Ou seja, não encerrou o ciclo, Não encerrou um ciclo. não terminou. E é muito interessante isso, né? Porque até quando a gente termina, que a gente tem a clareza que o término é a melhor decisão para os dois, e eu escolhi a decisão de terminar, ainda assim é difícil. Porque se eu olhar para o começo do relacionamento, aí a gente volta naquela fase de lua de mel, que é tudo bonito. Parece que o nosso cérebro esquece dos momentos ruins. E aí a Uhum. gente fica, será que eu tomei a decisão certa? E aí tem a sensação também que eu vejo muito no consultório, que é a posse. Né? Como assim? Eu tô sofrendo e ele já tá feliz com outra, né? Não, Ou se tá você escolhe, festando? aham, você escolheu terminar. Seria muito egoísmo da sua parte você achar que a pessoa também tem que ficar sofrendo só porque você está sofrendo. A outra pessoa conseguiu ressignificar, seguir a vida, que deveria ser o que você deveria estar fazendo também, né? Exatamente. Então, assim, para você fazer um término bem feito, vai ter que enfrentar, vai ter que aceitar, vai ter que bloquear. Bloqueia, Aham. bloqueia lá, ué. Você já deve ter pego gente assim também, né? Tem uma paciente minha que toda semana ela bloqueia e desbloqueia. E aí adiantou o quê? Exatamente. E aí acaba sofrendo o dobro, né? Porque aí, ou seja, é um vício. É o Uhum, vício e esse vício traz uma retomada numa degradação, autodegradação, né? Tá vendo? Eu não sou bonita. Tá vendo? Eu não sou importante. Tá vendo? Ele tinha razão quando ele dizia que eu não era legal, que é isso, aquilo, aquele outro. aham, E aí a pessoa se sente o quê? Um lixo. Gente, não dá. Não dá. Por isso que terminar é tão importante quanto começar. E para terminar, é preciso estratégia. E não é só uma estratégia técnica, é uma estratégia emocional, sim. onde você vai trabalhar a aceitação, trabalhar o luto, trabalhar a retomada emocional, aprender sobre você, Uhum, porque isso é fundamental, voltar a se amar em primeiro lugar, né? Isso é um pilar fundamental. sim, E aí você vai encerrar o ciclo. Só vai ser autorizada a começar um novo ciclo quando encerrar o último. sim. Aí você entra inteira numa próxima relação, que vai demorar um tempo. Certamente, quando nós fazemos bons encerramentos de ciclos, o próximo relacionamento não é com outra pessoa. O próximo relacionamento é com a gente mesmo. Sim. E é tão gostoso, né? Nossa senhora, é maravilhoso, é bom demais. E as pessoas não fazem, Não fazem. não fazem. As pessoas não querem ficar sozinhas. Elas não querem. E você falou uma coisa muito interessante, né? Quando a gente aprende a se amar, quando a gente tira esse tempo, né? Eu hoje não aceito mais ninguém me colocar no lugar de lixo. Não aceito. Não aceito ninguém me diminuindo mais. Não aceito. Hoje em dia a minha régua é muito alta. Até se alguém quiser entrar na minha vida, a régua tem que ser alta. Porque se for para pegar uma régua baixinha para me deixar ruim, eu tô muito bem sozinha. Então, ou entra para somar ou não precisa entrar. Porque eu me entendi, eu me conheci, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não aceito mais, porque eu aceitei muita coisa, passei muitas vezes do meu limite pessoal para tentar deixar aquela pessoa na minha vida. Eu vejo muita gente fazendo isso, né? O meu limite é aqui, mas às vezes a pessoa passa um pouco desse limite e você faz vista grossa. E aí já foi, né? Porque você tem que ser fiel ao que você está falando. Né? Se eu falar, ó, se você me trair, vai acabar. Se essa pessoa te trair, acabou. É. Porque senão você deixou ela passar do seu limite. Você deixou ela te desrespeitar. Né? Então hoje são coisas que eu não aceito. Eu não aceito homem gritando comigo, eu não aceito ser desrespeitada, eu não aceito ser diminuída profissionalmente, né? Hoje em dia eu não aceito alguém falar que os meus sonhos não são possíveis de ser alcançados. Então, assim, esse término eu aprendi muito sobre mim mesma. Mudou completamente a minha visão. Porque eu tô tão bem sozinha que se chegar alguém, tem que chegar alguém pra somar. Porque se for pra me Nossa, diminuir, eu não e quero. agora você falou uma coisa importantíssima. Você tá tão bem com você mesma que agora, quando chegar alguém, a probabilidade de chegar alguém que também está bem com ele mesmo é muito grande.
Você falou antes de energia, né? De Uhum. vibração emocional. Energia que a gente está falando aqui é vibração emocional. Energia é emoção. Energia é comportamento. E na inteligência emocional a gente costuma dizer que águia voa com água, águia voa com águia, formiga anda com formiga, e gente curada anda com gente curada, e gente ferida anda com gente ferida, e atrai gente ferida, né? E ferem outras E pessoas. ferem outras pessoas. Então, quando a gente está bem com a gente mesmo, entenda isso. Talvez você não acredita nisso hoje ainda, mas eu e a Lais estamos aqui para dizer para você: acredite no que nós estamos dizendo. Cuide de você, ressignifique a sua vida, ame-se incondicionalmente, invista no relacionamento dos relacionamentos, que é o seu com você mesmo, com você mesma. E quando você estiver assim, as pessoas que vão se aproximar de você são pessoas que estão como você. E Exatamente. aí você vai pensar assim: chegou o meu príncipe, ou então chegou a minha princesa. E não crie uma expectativa de que Uhum. vai chegar o príncipe no cavalo branco, né? Não crie essa expectativa. Porque inteligência emocional é você viver, deixar os outros viver. É você ser quem você é com suas qualidades, seus limites, seus problemas, suas riquezas, né? E deixar com que as pessoas também vivam aquilo que elas são. Quando eu casei com a Karen, eu não conhecia a Karen muito bem, né? Porque a gente vai conhecer depois que a gente começa a conviver. Uhum. E o que é mais interessante, eu e a Karen éramos outras pessoas quando nós nos casamos. Eu era um Dionísio e a Karen era uma Karen, mas quando a gente se casou, ela sabia pouco sobre ela e eu sabia pouco sobre mim. E o que foi interessante é que a gente foi aprendendo um com o outro e se tornando pessoas que acreditássemos uns nos outros ali. Eu pudesse acreditar nela, ela pudesse acreditar em mim, a gente pudesse um ir corrigindo o outro, entendendo o outro, e no meio disso tudo, deixando com que o amor fosse moldando o nosso caráter, moldando o nosso comportamento. Nós somos pessoas totalmente diferentes. Talvez, sei lá, talvez se eu fosse esperar que aquela Karen que eu conheci fosse a mesma até hoje, talvez nem casados estaríamos. Você E, entende? e que bom que a gente muda, né? E isso que você falou é muito importante, porque eu vejo muito em dinâmicas de casal onde um cresce, um tá correndo atrás, um de se entender, né? Correndo atrás da inteligência emocional, fazendo terapia, buscando evoluir, e o outro tá ali, estagnado na zona de conforto. Vai chegar uma hora que não vai dar certo, porque a pessoa que tá buscando evoluir vai olhar para o parceiro e vai falar: não, essa pessoa tá muito baixa para minha régua, né? Minha régua já não comporta mais essa pessoa aqui. Porque o casal tem que crescerem os dois juntos, porque também não dá certo. Um buscar evoluir, igual o exemplo do Rafinha Bastos, né? Ela, uma felicidade demais, 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 que a pessoa não entende. A pessoa olha para trás, o outro tá sofrendo, mas ela tá feliz. Se os dois não tiverem na mesma energia, não vai dar certo. Hoje o pessoal está falando também sobre felicidade tóxica. Ah, sim, é. Esse é outro ponto, né? É. Felicidade tóxica. Sim, pode existir uma felicidade tóxica, né? Assim como existe a tristeza tóxica, né? Existe também a felicidade tóxica. E tem que ir. Tem que rir da felicidade tóxica, porque principalmente eu acho que agora a gente vivendo nessa era, né, de rede social, e gente, rede social todo mundo só posta os melhores momentos. Ninguém posta chorando, ninguém posta que tá triste, ninguém posta que brigou com o namorado, que perdeu o emprego. Então a gente só posta o quê? Que eu acordei 5 horas da manhã, já corri, já levei o cachorro para passear, eu já cozinhei, eu já fiz o dever de casa da criança, levei as crianças para a escola, já arrumei a casa, já tive 5 reuniões, ainda tá sobrando tempo no meu dia. E você olha e você fala, meu Deus do céu, tem uma coisa de errado comigo? Porque assim, e a pessoa tá sempre feliz, tá? A agenda da pessoa tá cheia de cabo a rabo e a pessoa tá sempre feliz. E você fica se sentindo como se o errado fosse você. Mas não é, porque as pessoas mostram aquilo
É que porque elas aí querem vai se criando apresentar, né? aquela ideia de que ser feliz é algo muito difícil. É, Imagina, para ser feliz eu tenho que fazer tudo isso, ter uma agenda produtiva, tem que ter uma esposa que me faz amor comigo todos os dias, aham, que me entende, que cuida de mim, que cuida dos meus filhos e que assim mesmo trabalha e a gente se entende e a gente não briga. Cara, se você for criar uma visão de felicidade dessas, você está no caminho da felicidade tóxica tá. e que provavelmente ela não vai ser possível de se manter. Não, Não vai ser possível, né? Nós precisamos é descomplicar a felicidade, né? Felicidade, até é bom pensar no teu conceito de felicidade, porque felicidade é uma coisa que se estiver muito distante, talvez você não vá acessar. E felicidade é uma coisa que se vive, né? Não se busca, não se conquista, é uma coisa que se vive. Felicidade sim, é uma emoção, é só isso. Agora, o modelo de trabalho que você está fazendo aí, a visão que você tem de felicidade pode estar te afetando muito e sendo altamente tóxica, né? sim. Igual essa produtividade excessiva também, né? Que também é muito tóxico. Parece que você tem que ser produtivo o tempo inteiro. Você tem que dar conta de fazer tudo o tempo inteiro e com um sorriso no rosto. Você não pode desanimar. Eu costumo até falar com os meus pacientes que nem o super-homem é super o dia inteiro. Né? De vez em quando ele coloca o óculinho dele, ele vira só o Clark Kent e tá tudo bem. Porque ninguém consegue ser super em tudo que faz o tempo inteiro. Lais, o nosso bate-papo tá sensacional, esse tema é maravilhoso, mas o nosso tempo é curto e a Sim. gente vai ter outras oportunidades. Mas eu quero fazer uma última pergunta para você. Nós sabemos que no nosso país, de cada 10 casamentos, de cada 10 relacionamentos, talvez 7 aí, 7, 8 acabam, né? Uhum. E as pessoas estão sofrendo muito, estão sendo muito afetadas psicologicamente, estão passando por um processo destrutivo, né, psicológico, por conta de não saberem e não entenderem a ciência do relacionamento. E também por não saberem inteligência emocional, Sim. né? A inteligência emocional nem começou ainda no Brasil. E nós estamos aqui hoje para difundi-la e falar dela. E falar dos benefícios que ela pode trazer para a vida pessoal, para os relacionamentos, também para a vida profissional. Você, cada dia mais, tem se tornado uma referência nesse tema, né? Ajudando jovens a conseguirem viver melhor os seus relacionamentos, a resgatar sua autoestima e a se reestruturarem nos pilares emocionais. Deixa um recado para essa galera que talvez está hoje passando por momentos difíceis de términos de relacionamento, de recomeço de vida pós-relacionamento, ou até mesmo no seu relacionamento tóxico, né? Ou coisa Uhum. parecida. Olha, eu sei que terminar dói. Até em relacionamentos bons, quando a gente termina, dói também, né? Fica um vazio assim na alma. E se estiver doendo muito, procure ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho, tá? Aqui no Brasil, a inteligência emocional está começando a andar, então a gente está começando a ver esse processo das pessoas buscarem ajuda, buscarem saber gerenciar suas emoções. Então, você que está ouvindo esse recado agora, você não precisa passar por isso sozinho. Procure ajuda. Eu já quero aproveitar e recomendar você para essas pessoas que estão buscando aprender a lidar com os problemas dos relacionamentos, que querem, né, resgatar, restaurar seus relacionamentos, restaurar sua autoestima, passar de forma correta e estratégica emocionalmente pelos términos e também se preparar para os recomeços, porque a vida é assim. Se você está terminando algo hoje, fechando uma porta, amanhã novas oportunidades vão surgir, você tem que estar preparado. Então, deixa aí tuas redes sociais para quem está passando por isso, para quem quer um novo caminho. Olha, as minhas redes sociais é Laisa Rockenbach, tudo junto no Instagram. Pode me procurar lá. Lá eu dou várias dicas, conselhos, eu falo muito sobre relacionamentos, né? Relacionamento saudável, sobre como ajudar a superar, a passar pela fase do término, sobre inteligência emocional. Então me segue lá que você vai gostar. Então chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu espero que tenhamos mais para falar sobre esse tema que é tão importante para ajudar pessoas a se reencontrarem Sim, consigo mesmas e desenvolverem as competências que fazem os relacionamentos darem certo,
né? Então foi uma alegria a gente receber você aqui na SBCE. Ah, Você obrigada. você que é membro agora da nossa Sim, casa, sou membro. muito feliz. É muito bom contar com você, não só por ser você, claro, a Laisa, mas também por você ter uma experiência maravilhosa, né, de anos já atuando como psicóloga, ajudando pessoas. Isso vem somar muito com a nossa missão e com tudo que nós estamos fazendo nesse Brasil e também fora do Brasil, né, ajudando pessoas a desenvolverem a competência do século, que é a inteligência emocional. Sim. Nossa, eu estou muito agradecida pelo convite. E aí, quem me conhece sabe que existe uma Liza antes da inteligência emocional e uma Liza depois da inteligência emocional, né? Tem me ajudado muito na minha vida pessoal e eu tenho levado isso também para o consultório, tenho ajudado também os meus pacientes. Então, só tenho a agradecer, tanto pelo convite de estar aqui com você agora, né? Quanto por tudo que você me ensina. Obrigado. Tamo junto, gente. Até a próxima.